Olá pessoal, bem, vamos começar agora mais um vídeo do nosso estudo de matemática discreta, dando prosseguimento ao nosso capítulo sobre o pensamento quantitativo. Nesse nosso estudo agora, nessa sessão, nós vamos recorrer a um tipo de estudo que você já fez em um capítulo anterior, né, no capítulo sobre pensamento relacional, especificamente a parte de função. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos contar através de funções. Nós vamos utilizar funções para contar elementos de um determinado conjunto, ok? Então, nós vamos nos valer daqueles conceitos de domínio, de imagem, de contradomínio de uma função, para poder analisar os problemas que nós vamos tentar resolver a partir de uma perspectiva funcional e também utilizando algumas técnicas de contagem que nós já vimos anteriormente, né? Como, por exemplo, a seleção. Tá bom? Bem, para a gente começar o nosso estudo, vamos aqui para os nossos slides para a gente já discutir alguns teoremas. Nós temos aqui dois teoremas. Esse primeiro teorema ele está relacionado à ideia de função injetiva. Ele diz o seguinte: seja a quantidade de x igual a m e a quantidade de elementos do conjunto y igual a n, então se existe alguma função f de x em y, né, alguma função f de x em y, que é injetiva, então m é menor ou igual a n. Ou seja, se essa função f ela é injetiva, a quantidade de elementos do domínio dessa função é menor ou igual à quantidade de elementos do contradomínio da função. Então veja que nós já estamos trabalhando com a perspectiva de quantificação, né? Nós estamos contando, né? Pensamento quantitativo, que é o assunto desse nosso capítulo. O segundo teorema, ele começa semelhante, né? E ele coloca o seguinte ponto para nós. Se essa função f de x em y ela for uma função sobrejetiva, então a quantidade de elementos do meu domínio é maior ou igual à quantidade de elementos do contradomínio. E desses dois teoremas, né, nós podemos extrair esse corolário que diz o seguinte, né, que se existe uma objeção f, se essa função f é uma objeção de x em y, então a quantidade de elementos do contradomínio e do domínio são iguais. Beleza? Então, recordando, quando a gente falava de funções injetivas, nós tínhamos que observar o seguinte, que para cada elemento do domínio dessa função, ele estaria relacionado a, no máximo, um elemento do contradomínio ou da imagem dessa função. Poderia acontecer de no contradomínio ter elementos que não estivessem associados ao domínio, ou seja, que não fosse imagem, mas eu tinha no máximo um elemento do contradomínio associado a um elemento do domínio. Enquanto que numa função sobrejetiva, todos os elementos do contradomínio estavam associados a um ou mais elementos do contradomínio, aliás, do domínio, certo? Isto o contradomínio e a imagem eram o mesmo, certo? Então, lembrando que imagem e contradomínio são dois conceitos diferentes, mas que isso a gente viu lá na parte sobre pensamento relacional, na seção de funções. Bem, dito isso, vamos para um exemplo que aí fica mais fácil você compreender isso que eu falei através de um exemplo. Opa, peraí, o exemplo está no próximo slide, desculpa. Então, vamos lá. Nosso exemplo é o seguinte. Nós temos um torneio que é um torneio eliminatório. Os jogadores são distribuídos em pares em cada rodada e o vencedor de cada partida vai avançar para a próxima rodada. Se o número de jogadores em uma rodada é ímpar, um dos jogadores passa para a próxima rodada sem jogar. Beleza? Então é isso, é um torneio eliminatório. Como é um torneio eliminatório, à medida que as partidas vão acontecendo, quem vai perdendo vai sendo eliminado do torneio, correto? Bom, o torneio continua até restarem apenas 2 jogadores. Então, na última rodada do torneio, né, vai ter apenas 2 jogadores e eles vão disputar quem vai ser o vencedor desse torneio. Esses jogadores disputam a final para determinar o vencedor do torneio, coisa que eu acabei de falar. Bem, isso daí é a contextualização do problema. Agora vem a pergunta. Em um torneio com 270 jogadores, quantas partidas devem ser jogadas?
veja que nós estamos perguntando a quantidade de partidas e uma das únicas informações numéricas que nós temos aí é a quantidade de jogadores. Será que é possível, a partir dessa única informação numérica, nós estabelecermos a quantidade de partidas que deve ser jogada? Perfeitamente possível. Basta que nós empreguemos um pensamento funcional. Nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de enxergar nesse enunciado alguns conjuntos, dois conjuntos basicamente, certo? Para quê? Para que a gente possa estabelecer uma função. Então, acompanhe o meu raciocínio. De acordo com o nosso enunciado, nós vamos ter o quê? Um conjunto de partidas, certo? É esse número que nós estamos procurando. Esse conjunto de partidas, né? Nós vamos ter uma função que vai receber uma determinada partida e vai me retornar o perdedor daquela partida. Então, nós vamos ter o quê? Um conjunto, né? Uma imagem que vai ser um outro conjunto que vai ser o conjunto dos perdedores. Esse conjunto dos perdedores, né, vai ser o resultado da minha função. Ou seja, esse conjunto dos perdedores vai ser o meu y, certo? Ou seja, o meu contradomínio da minha função f. E o meu domínio será o quê? O conjunto de partidas. E o meu contradomínio, o conjunto de perdedores. Tá certo? Bem, passemos aqui para a nossa lousa, que aí vai ficar mais fácil a gente entender. O que é que nós vamos ter aqui? É só mudar aqui o foco. Então, nós temos uma função f, né, que eu acabei de detalhar para você, em que G, que é o conjunto de partidas, é o meu domínio, e L, que é o conjunto de perdedores, é o meu contradomínio. Beleza? Bem, essa função f, ela é uma função bem definida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada partida tem apenas um perdedor. A gente não vai ter mais de um perdedor na partida e nem vamos ter empate. Como esse é um torneio eliminatório, não se admite empate. Então, vamos assumir que essa função f é uma função bem definida. Então, para cada partida desse torneio vai ter apenas um perdedor. Bem, aí tem um outro detalhe interessante, certo? Como cada partida tem um perdedor, certo? Então, nós podemos dizer que o conjunto de perdedores é igual ao conjunto a quantidade de perdedores é igual à quantidade de partidas. Concorda? Então, vejam bem, cada partida tem um perdedor. Eu não posso ter uma partida com 2 perdedores, certo? Eu não posso ter uma partida com nenhum perdedor, porque não admite-se empates. Logo, o que é que nós podemos concluir? Que a quantidade de elementos do conjunto de partidas é igual à quantidade de elementos do conjunto de perdedores. Bom, foi dito no enunciado do problema, que nós vamos ter 270 jogadores e apenas um vencedor final desse torneio. Ora, se cada partida tem, no final das contas, eu vou ter só um vencedor, nós podemos chegar à conclusão de que o número total de partidas vai ser igual a 269, né? Ou seja, nós vamos ter 269 perdedores no final, certo? Porque desse conjunto de 270 jogadores, nós vamos ter apenas um ganhador. E detalhe, o ganhador vai ser aquele que não perdeu nenhuma partida, correto? Bem, a gente chegou a essa conclusão, né? E quem nos reforça a ideia é o nosso corolário, né? Que diz o seguinte, que o número de jogos, né, é igual ao número de perdedores, que a gente acabou de ver lá no primeiro slide. Beleza? Então, acredito eu que ficou fácil para você entender aqueles 2 teoremas e aquele corolário que a gente acabou de colocar. Bem, vamos para mais um exemplo para ficar mais claro ainda essa ideia inicial que foi colocado para você. Gente, esse próximo exemplo, ele é um exemplo que envolve um pouco de geometria, ele envolve desenho. Bom, nós temos aqui, deixa eu só trocar aqui a canetinha, opa, pronto. Nós temos aqui um exemplo que pede para que você desenhe um diagrama com 6 retas, né? Então já está estabelecendo aí a quantidade de retas que você vai desenhar, mas essas retas não podem ser desenhadas do jeito que você quer. Você tem que obedecer 2 condições.
A primeira condição diz que toda reta intercepta todas as outras. Ou seja, no momento que você desenha uma reta e você vai desenhar a segunda reta tem que interceptar a primeira. Quando você desenhar a terceira reta, essa terceira reta tem que interceptar a primeira e a segunda reta que você desenhou. Quando você for desenhar uma quarta reta, essa quarta reta tem que interceptar a primeira, a segunda, a terceira que você desenhou. E assim até você chegar na sexta reta. Bem, a segunda condição, ela diz o seguinte: três retas não se interceptam em um único ponto. Ok? Então, ó, em um único ponto elas não se interceptam. Certo? Então, são essas duas condições. Bom, de acordo com essas duas condições, foi gerado um diagrama, que é esse daqui. Esse diagrama foi gerado a partir dessas duas condições. E aí vem a pergunta do problema. Qual é a pergunta do problema, então? A pergunta é simples. Quantos triângulos foram formados nessa figura aqui? Bem, você poderia utilizar o método da força bruta, contar cada um dos triângulos que tem aqui nessa figura e no final das contas dizer. Só que você não vai utilizar isso porque você está estudando matemática discreta, você está estudando pensamento quantitativo e você já estudou funções, certo? Diante disso, o que é que você vai raciocinar? Ora, eu sei que o conjunto de triângulos da figura, né? Então, cada triângulo dessa figura aqui, ele é formado a partir de um conjunto de três retas, uma reta L1, L2 e L3. E que cada reta LI é uma reta das quais eu coloquei ali, né? Então, que a gente traçou. Bem, sabendo que foram traçadas 6 retas e que para cada triângulo eu preciso selecionar 3 dessas retas ali, o que é que nós temos? Um problema de seleção. Ora, se eu tenho um problema de seleção, eu tenho aqui um conjunto N e tem um subconjunto R, né, que eu vou selecionar para construir meu triângulozinho, é só aplicar o princípio da seleção, que a gente estudou no vídeo anterior. Ora, aplicando esse princípio, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que de 6 seleciono 3, né, fazendo todo aquele procedimentozinho de cálculo que você já conhece, do que a gente estudou no vídeo passado, nós vamos ter 20 triângulos. Bom, se você estiver duvidando de mim, conte aí os triângulos e você vai ver que realmente dá 20 triângulos perfeitamente, beleza? Bom, o que esses dois exemplos passou para a gente, segundo o autor aqui do nosso livro, é o seguinte, que a ideia desses dois últimos exemplos é que para a gente estabelecer, para que a gente contar os elementos de um conjunto Y, né, basta a gente encontrar alguma função, f de x em y, e contar o conjunto x ao invés do conjunto y. Ou seja, se eu encontro a função e posso contar o conjunto y, aliás, o conjunto x, automaticamente eu vou encontrar o conjunto y também. Uma vez que eu sei que essa função é uma objeção, ou uma injeção, ou uma sobrejetora, né, uma injetiva, sobjetiva ou bijetiva, né? Se eu tenho a quantidade de x, eu vou saber a quantidade de y, beleza? Bom, agora nós vamos passar para um outro tipo de função que é uma função que vocês vão utilizar, inclusive, no estudo dos bancos de dados, tá bom? Gente, essa função, né, nós vamos chamar de função n para 1. Como eu havia falado ainda há pouco, quando você estiver estudando banco de dados, vai chegar um momento que você vai estudar as chamadas cardinalidades, né? A cardinalidade dentro da teoria dos bancos de dados relacionais. E essa cardinalidade tem tudo a ver com funções n para 1 que nós estamos estudando a partir de agora. Bem, uma função f de x em y é chamada n para 1 se para cada y na imagem da função há exatamente n elementos diferentes de x que são enviados por f em y. Quando eu falo enviados por f em y, significa que cada elemento da imagem vai receber uma quantidade n de elementos do domínio, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, uma função é n para 1 se, né, se essa igualdade aqui for satisfeita, que é justamente o que eu acabei de falar para você. Bom, para isso nós temos aqui um pequeno teorema, e como eu já disse para você em outros vídeos passados,
aprender os teoremas é de fundamental importância para que você possa trabalhar também trabalhar com mais segurança as demonstrações. Por quê? Demonstrações, quando você está construindo a demonstração, muito provavelmente você vai utilizar teoremas na construção da sua demonstração. E sem falar que os teoremas acabam nos poupando muito tempo, beleza? Bom, então seja a quantidade de x igual a p, a quantidade de y igual a q. Se existe uma função sobrejetiva e n para n, né, uma função sobrejetiva que é n para 1, desculpa, então a quantidade de elementos do conjunto x, né, ou seja, do meu domínio, né, o meu P, é igual a esse n, né, vezes a quantidade de elementos do contradomínio. Então veja que através desse teorema eu posso estabelecer, né, eu posso saber ou a quantidade de elementos do domínio, né, ou a quantidade de elementos do contradomínio. Para mim saber a quantidade de elementos do domínio, eu faço essa multiplicação. Para mim saber a quantidade de elementos do contradomínio, eu vou proceder com uma outra fórmula que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Bem, para ficar mais claro para você, vamos, como de praxe, a um exemplo. Nesse exemplo, nós temos aqui um conjunto X, que é formado por esses elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o conjunto Y, que é formado apenas pelos elementos 0 e 1. Nós temos uma função m de x em y, que é definida da seguinte maneira. M de x é igual a x mod 2. Ou seja, eu vou pegar um elemento do conjunto x, passar para a função m, ele vai pegar esse elemento, vai fazer o mod 2 dele, e nós vamos obter o resto da divisão, certo? Então, x mod 2 vai ser, aliás, 1 mod 2 vai ser igual a 1, 2 mod 2 vai ser igual a 0, 3 mod 2 vai ser igual a 1, 4 mod 2 vai ser igual a 0, 5 mod 2 vai ser igual a 1 e 6 mod 2 vai ser igual a 0. O que é que você observa aqui? Você observa que cada elemento do meu contradomínio, da minha imagem, cada elemento da imagem recebe o quê? 3, né? Foram enviados 3 elementos do conjunto X para o conjunto Y. Ou seja, esse 3 aqui é o meu N. Então, essa função aqui é uma função 3 para N. Certo? Aliás, 3 para 1, desculpa. É uma função 3 para 1. Certo? Então, no caso aqui a gente estava falando de funções N para 1, né? Certo? Uma função N para 1. Então, eu tenho aqui uma função 3 para 1. Correto? Se você pegar aquele teorema e aplicar aqui, você vai encontrar a quantidade de elementos do conjunto X, certo? Tranquilo, bem certinho. Beleza? Bom, vamos aqui para mais um exemplo para ficar mais fácil ainda você compreender isso aqui. Bom, pessoal, esse próximo exemplo vai ser o último exemplo que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo e já vou encerrar e deixar algumas coisinhas que eu havia preparado para nós discutirmos na nosso encontro síncrono, beleza? Então vamos lá. Esse problema aqui é o seguinte, deixa eu voltar lá para o nosso slide, um momentinho, opa, vou mudar aqui o slide. Seguinte, nós temos aqui quantas cadeias diferentes você consegue formar ao rearranjar as letras da palavra elefantes. Bem, esse é o nosso segundo exemplo. O nosso terceiro eu vou deixar para a gente discutir ele no nosso momento síncrono, tá bom? Vamos só finalizar esse vídeo com esse segundo exemplo aqui. Turma, vamos aqui para a lousa. Peraí. Pronto. Cá estamos na nossa lousa e vamos aqui entender o problema. Se essa palavra, né? Se nós tivéssemos aqui, opa, faltou um ezinho aqui. Se a palavra elefantes, né, fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos diferentes, e eu quisesse apenas saber quantos arranjos eu posso ter aí, eu teria um problema de arranjo, então bastaria o quê? 9 fatorial formas diferentes de arranjar isso aqui, correto?
Só que tem um porém. Eu tenho aqui 3 letras E, que essas letras E, elas podem ser percebidas como se fossem letras diferentes. Ou seja, eu vou colocar um subscrito em cada uma delas, né? E assim, cada uma dessas letras passa a ser um símbolo único, correto? Bom, nesse caso, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o conjunto X, que é o conjunto de todas as cadeias que podem ser formadas com as letras, né? Observe que eu já coloquei o subscrito aqui. Então, nesse caso aqui, qual é o tamanho do meu conjunto X? O tamanho do meu conjunto X vai ser 9 fatorial, beleza? Só que aí tem um porém, certo? E é esse porém que precisa que você atente bem para o que nós estamos discutindo aqui. Nesse caso aqui, quando nós tivermos o conjunto X, que são o conjunto feito com esses caracteres com sobrescrito, ele vai estar relacionado com o conjunto Y, que não vai ter o sobrescrito, certo? Mas, né, essas letras E no conjunto Y vão estar em posições diferentes, vão estar em outras posições. Bom, e nós sabemos que 3 fatorial, né, é igual a 6, né, certo? E esse valor aqui, ele vai ser utilizado daqui a pouco. Acompanha aqui o nosso raciocínio, certo? Bom, vamos aqui descer um pouquinho, né, aqui nossa lousa. Seguinte, o que é que vai ser o nosso conjunto Y? Certo? Nosso conjunto Y, ele vai ser o número de maneiras que rearranjamos a palavra elefantes sem os sobrescritos. Veja bem, ó, no conjunto X eu tenho a quantidade de maneiras diferentes que eu vou rearranjar a palavra elefantes com o sobrescrito. E no conjunto Y eu vou ter essas mesmas maneiras, mas sem o sobrescrito. Só que esse conjunto Y, ele vai ser vai ter uma função, né? Uma função f de x em y, onde cada lambda desse daqui vai gerar um lambda linha, que esse lambda linha, né, no caso, certo? O lambda são as palavras elefante com sobrescrito e o lambda linha sem o sobrescrito. Ou seja, essa função f, ela é uma função sobrejetiva, beleza? Ou seja, nessa função, como ela é uma função sobrejetiva, significa o quê? Né? Que o conjunto M, que é o conjunto a quantidade de elementos do conjunto do domínio é maior ou igual ao conjunto N, correto? Ou seja, aqui no conjunto N não, no conjunto Y, e N é a quantidade de elementos do conjunto Y, certo? Então, nós vamos ter, para cada elemento do meu contradomínio, eu vou enviar vários N elementos do conjunto M, correto? E quais serão, né? Qual será essa quantidade? É isso que nós vamos ver aqui, beleza? Então vamos descer um pouquinho aqui, certo? Então, nesse caso aqui, deixar aqui. Então, nesse caso, essa função f de x em y, ela é 6 para 1, certo? Olha aqui o nosso 6, de onde é que vem esse 6? Porque a gente sabe que aqueles 3 elementos, né, aqueles três letras com sobrescrito, eu posso rearranjar de 6 maneiras diferentes. Nesse caso aqui, né, para calcular a quantidade de elementos de x, eu vou ter o quê? 9 fatorial vezes 6, que vai dar 6.480, beleza? Bem, você viu aí, né, que facilmente nós determinamos a quantidade de combinações possíveis, ou seja, a gente determinou o conjunto X de uma maneira muito fácil. Bom, pessoal, então, com esse exemplo, eu quero encerrar esse vídeo e eu tinha preparado mais outros exemplos, mas eu vou deixar para utilizar esse exemplo no nosso momento síncrono, tá bom? Então, até o próximo vídeo, até o nosso encontro síncrono, para a gente poder concluir, né, esse tópico de pensar, contando através de funções. Um grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.